Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 17, dando sequência-se no vídeo anterior da natureza divina, a Gênese, capítulo 2, a questão de número 8. Então, como estávamos dizendo no vídeo anterior, como entende a humanidade felicidade? Amor. Felicidade, bom emprego, dinheiro, todo mundo bem remunerado, né? Na questão psíquico-socioeconômico equilibrados. Pessoas voltadas para o lado do status, fantasia, ilusão, para satisfazer a sociedade, que eu costumo dizer que pessoas que agem dessa forma, eles não estão preocupados em satisfazer a Deus e a Jesus, e sim a César, e também, por que não, a Mamon. Porque se encontram na contramão do raciocínio e do bom senso. Então as pessoas acham, porque têm saúde, têm dinheiro, porque possuem bens materiais, porque possuem status, porque possuem nome e sobrenome, porque é de família tal, de família X. Por causa do interesse tanto físico e do interesse tanto financeiro, quantas pessoas já tivemos a oportunidade de ver partindo para a ruína? Então associam-se tudo a isso, a amor, a felicidade. Incrível que pareça, tudo interesse material. E será que realmente o amor, a felicidade, a paz de espírito, será que ela reside aí em todos esses fatores? Viver de fantasia, viver de ilusão, querendo enganar quem? Se todos nós sabemos que as leis de Deus encontram-se em nossa consciência, viver nessas condições é enganar a si próprios? E quantos milhões de pessoas vivem nessas condições? Aí você pode me dizer, mas isso tem a ver com a natureza divina? Sondar a natureza íntima de Deus? É óbvio que sim, porque todos nós não fazemos parte de um coletivo em processo de evolução, por isso devemos sondar tudo aquilo que nos acontece. Não só com todas as ciências, com todas as filosofias, religiões, fluidos, elementos, mas também aqueles que desfrutam de todos esses elementos, porque se encontram em processo de evolução. Mas é preciso deixar de lado a arrogância e optar pela humildade. A paciência uns para com os outros. Ah, mas eu não possuo paciência. Não possui? Então vai procurar paciência primeiro, para depois você se consorciar-se com alguém, porque ninguém é obrigado
viver na condição de escravo, tanto psicológico, emocional, verbal ou fisicamente. Aí as pessoas, por falta de raciocínio, Marcílio é muito bruto. De forma nenhuma. Respeito quem diz isso. É um direito das pessoas. Mas eu gostaria que as pessoas não cometessem os mesmos enganos que, no período que estive no corpo físico, cometi, achando que estava certo. Que só ao retornar à pátria espiritual, que quando tomei conhecimento, é que me arrependi, mas mediante toda a situação, era tarde. Então, o nosso trabalho agora é orientar e depois retornar ao corpo físico e tentar não repetir tudo aquilo que fizemos, que gravado em nossa consciência se encontra. Então vamos parar, vamos raciocinar. Você está feliz? Sim. De acordo com os desígnios de Deus? Sim. À luz da doutrina dos Espíritos? Sim. Não. Busca a tua felicidade. E o que é a felicidade? É encontrar-se com a consciência tranquila do dever cumprido. Não pense que a felicidade encontra-se em buscar uma outra mulher, ou em buscar um outro homem, em buscar uma mansão, em buscar um emprego, em buscar um status, que não. Não. Isso é material. Isso é ilusão. Isso é fantasia. Todos se perderam, os quais foram por esse lado. Felicidade é encontrar-se o indivíduo com a consciência tranquila do dever cumprido perante a misericórdia divina. Quantos milhões de pessoas vivem só, mas com a consciência tranquila, em paz? E quantas pessoas vivem na condição de cônjuges, coração transbordando de mágoas, ressentimentos, de sentimentos negativos, torturando um, torturando outra. Quando um não tem o direito de falar nada, quando a outra não tem o direito de falar nada, as pessoas não têm liberdade? A falta de liberdade é uma escravidão. Será que as pessoas não conseguiram estudar suficientemente para entender que em 1888 Princesa Isabel esteve na Terra concedendo a carta de alforria aos escravos? Então, se você ainda mantém um escravo dentro de casa, porque você não esteve ao par do que Princesa Isabel fez. Se você tem uma escrava dentro de casa, é porque você não tomou conhecimento do que Princesa Isabel fez. Porque se você tivesse tomado consciência, você não estaria vivendo do jeito que você está vivendo. Porque ninguém é obrigado. Ah, mas é a lei de prova e expiação. Mas será que a lei de prova e expiação é para o burilamento? Através da tortura psicológica e emocional? Eu vou me lapidar torturando o meu companheiro, a minha companheira?
Ninguém retorna ao corpo físico. Se não sabem, fique sabendo. Ninguém retorna ao corpo físico premeditado. A torturar esse ou a torturar aquele para poder quitar as dívidas do passado. Esses que assim pensam, aprenderam errado. E, infelizmente, por isso que a região umbralina está repleta de seres equivocados, dando trabalho, sendo que tiveram uma grande oportunidade na literatura espírita na Terra, mas não fizeram por onde de merecer o conhecimento da literatura espírita, brincaram de espiritismo na Terra. Não fui lá grande coisa também não, mas sempre uma pessoa honesta, sincera. Nunca deixei de amar o meu próximo e nunca torturei ninguém também, nem verbalmente, nem psicologicamente. Porque para mim todo mundo é igual. Só que eu não admito, com todo respeito ao termo, eu não admito injustiça. Ninguém manda mais que ninguém. Todo mundo manda igual. Meu amigo Edson, aqui presente, de muitas jornadas, ele pode dizer como nós agimos no plano espiritual. Isso não é brincadeira, não. Raciocine. Porque às vezes aquilo que você pensa que está resgatando, você está cavando muito mais a cova. E pode ter certeza que quem cava a cova sozinho tem que tapá-la sozinho. Porque não pense que você cavando a cova, outros terão que te ajudar a tapar o que você cavou, que não. Disse. Tivemos a oportunidade, ou melhor, tivemos o direito de plantar. É nossa responsabilidade colher. Mas para colher, nós não precisamos torturar ninguém, não. Se nós torturamos, é porque ainda não compreendemos os desígnios de Deus. E se nós não compreendemos, vamos buscar compreender. Porque ninguém é escravo de ninguém. Continuando, sem o conhecimento dos atributos de Deus. Então nós sabemos que é impossível conhecer todos os atributos de Deus. Com todo o respeito que merece, a gente sabe, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo desconhece ele todos os atributos de Deus. Ele conhece os quais ele, no nível evolutivo, ele se encontra. Nós não temos conhecimento dos atributos de Deus, os quais nosso Senhor Jesus Cristo conhece. Faz parte da escala evolutiva no Livro dos Espíritos, de questão de número 100. Porque o número é inimaginável de atributos. Porque não é só onisciente, onipresente e onipotente. É a base. Mas nós temos que entender que onisciente, onipresente e onipotente são, eu posso dizer, são termos esses que melhor se adaptam, ao nosso nível evolutivo. Porque na realidade, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, encontra-se distante do onisciente, do onipresente e do onipotente.
Então, nós ter conhecimento pleno dos atributos de Deus, se nem nosso Senhor Jesus Cristo tem, que dirá a nós. Então, sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria, mas aqui você vai entender. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. Porque as arbitrariedades entre todas as ciências, todas as teologias, todas as doutrinas, todas as religiões, todos os sistemas, porque as arbitrariedades, justamente porque ninguém tinha conhecimento dos atributos de Deus. Ninguém tinha conhecimento naquela época do Deus onisciente, onipresente, onipotente. Por isso, se sentiram todos naquela época no direito, e de certa forma é direito mesmo, mas não devemos permanecer conivente ao erro de ninguém. Uma vez tendo a doutrina dos Espíritos que nos esclarece muito bem a respeito da realidade. Teve eles a oportunidade de crer em milhões de outros deuses, porque foi assim. Então, esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não se terem reportado a isto como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seu dogma. As que não atribuíram a Deus a onipotência. Imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberanamente bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Isso ainda é feito até hoje, 2023. Então, melhor esclarecido, conforme Hipólito Leon Denisard Rivail aqui nos esclarece, é impossível. Naquela época, não se acreditavam num Deus onipotente, numa onipotência, né? Único Deus, soberanamente justo, bom. Por isso, imaginaram muitos deuses, as que não lhe atribuíam soberanamente bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo, porque o Deus criado por todas as teologias arbitrárias, religiões e ciências é esse Deus cioso, colérico, parcial e vingativo, que reina até o ano de 2023. Esse Deus que mantém um tapa-olho no rosto das pessoas, para que as pessoas não enxerguem sequer 1 centímetro à frente da própria narina.
Então, como evoluir dessa forma? Através destas religiões, através dessas ciências, a humanidade, há praticamente 18, 19 séculos, vamos dizer 20 séculos, sempre estiveram escravas de todos esses sistemas para chegar aonde? Onde que esses escravos destas religiões chegaram? Em lugar nenhum. A maioria da humanidade continua da mesma forma que há 2000 anos atrás. E depois, porque não obedeceram os desígnios de Deus há 2000 anos atrás, porque ignoraram os desígnios das leis do Criador durante esses 20 séculos, vamos assim dizer, querem que o legislativo e o executivo resolvam todos os problemas da vida da humanidade. Querem que um homem só resolva todo o problema do país. Que alguns homens resolvam todos os problemas do mundo. Você tem que resolver os teus problemas. Eu tenho que resolver os meus problemas. Ah, mas e os sistemas os quais nós dependemos e somos subjugados a eles? Será que quando, há 2000 anos atrás, quando Jesus foi colocado lado a lado a Barrabás, será que naquele exato momento ali, quando pedido, preferem que soltem Barrabás ou Jesus? Quem nós preferimos? Barrabás. Então o Barrabás é o símbolo da desgraça, da desordem, da desunião. É o símbolo da pobreza de espírito a qual vive a humanidade, inclusive até o ano de 2023. Então, se nós desejamos hoje, 2023, algo de bom, por que nós não escolhemos há 2000 anos atrás o Cristo? Não é falta de raciocínio? Depois, porque as pessoas não raciocinam com bom senso, nosso irmão é muito enérgico. Agimos enérgico com amor, porque em matéria de desígnio das leis de Deus não se brinca. E com todo respeito ainda saímos os errados na história. Mas é dessa forma, as pessoas que não conseguem se purificar têm que transferir para o ombro alheio a responsabilidade. Porque com todo respeito, são covardes, são irresponsáveis, não sabem lidar nem com a própria vida, não têm disciplina nem da própria vida. Por isso acha mais fácil transferir para o ombro alheio aquilo que seria da própria responsabilidade, arcar com a responsabilidade. Então, Deus, a onipotência, imaginaram muitos deuses. As que não atribuíram soberanamente bondade fizeram deles um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Esse Deus, ele reina até hoje. Esse Deus vingativo, esse Deus parcial, esse Deus,
que privilegia uns, são carrasco contra outros. Mas quem mantém esse Deus no poder? São as próprias pessoas. Ora, não é a providência divina. As próprias pessoas. Não tivemos oportunidade de plantar? Não tivemos o direito de plantar? Agora vamos colher com dignidade, com respeito, no silêncio e caladinhos. Vamos para o próximo vídeo.